Olá, eu sou a Cristiane Rezende, da TV Livro, um Zoom literário, do grupo editorial Escortece. Editamos, imprimimos e comercializamos livros desde 1982. Hoje, nós temos o lançamento do livro Em Terras Distantes Li Estrelas, da escritora Márcia Etelli Coelho. O livro vocês podem adquirir através do site da Livraria Zabessa e o link da livraria está disponível no nosso chat durante o evento, tá? Vai ficar disponível aí para vocês. E até a meia-noite de hoje, o livro está com 5% de desconto, então aproveitem. A Márcia já é uma escritora de longa data aqui da Escortece, é um imenso prazer ter ela aqui com a gente durante esse evento, né, que nós nomeamos de recital de lançamento do livro Em Terras Distantes, Li Estrelas. Olá, Márcia, tudo bem com você? É um imenso prazer ter você aqui com a gente. Boa noite, Cristiane. Sempre é muito bom reunir amigos para conversar sobre poesia. Boa noite a todos. Boa noite. O prazer é nosso ter você aqui, né? Eu já estou sabendo que você preparou para a gente um recital bem interessante, bem legal, que a gente vai ter uma noite bem especial hoje, né? E eu queria que você começasse, Márcia, contando aqui para a gente um pouquinho sobre você. Quem que é Márcia Etelli Coelho? Então, eu sou de São Paulo, capital, sou médica, me formei na Escola Paulista de Medicina. No início eu fiz pediatria, mas depois eu optei por clínica geral e sempre tive uma visão holística da saúde preventiva. Nos últimos anos eu trabalhei na área de medicina do trabalho e sempre, paralelamente, gostei muito de escrever. E tenho já livros publicados, eu tenho na área da saúde O Corpo, Espelho da Alma, tenho 2 novelas, tenho 3 livros de poesia, fora antologias, porque eu participo de muitas entidades, estou vendo aqui amigos queridos da Sobrames, Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores. Eu já fui presidente durante 4 anos da Regional São Paulo. Vejo aqui pessoal da Academia Cristã de Letras, que eu também sou membro, da AGEB, que é a Associação das Jornalistas e Escritoras do Brasil. Então, eu gosto da Abrames também, eu participo, que é da Academia Brasileira de Médicos e Escritores. Então, paralelamente, eu sempre associei a medicina com a parte de literatura, principalmente poesia. E é hoje que eu pretendo, nesse recital, transmitir para vocês um pouco dos meus poemas. Bacana, que legal. Márcia, deixa eu mostrar mais um pouquinho aqui a capa do seu livro, né? Que tá muito interessante. Vocês estão conseguindo, espero que vocês estejam conseguindo ver direitinho. A Márcia tem atrás dela na estante também ali o livro, né, Márcia? Você deixou ele ali bem visível para a gente conseguir ver também, né? Eu queria que você Algumas contasse. pessoas já têm o livro, algumas pessoas já têm o livro, já estão... Bacana, já estão familiarizadas, né? Então, conta agora um pouco para a gente sobre o livro. Então, esse livro tem 81 poemas que eu fiz inspirado em 81 poetas estrangeiros, internacionais, não brasileiros. Então, a ideia, para vocês entenderem, começou em 2015, quando eu participei de uma coletânea da Rede Sem Fronteiras. Quem preside a Rede Sem Fronteiras é a de Andréia Valverde, Portugal. E na coletânea, essa coletânea era inspirada, homenageava Olavo Bilac. E a de Andréia me convidou para falar alguma coisa sobre Olavo Bilac na cerimônia de lançamento do livro, dessa antologia. E eu escrevi um poema inspirado nos temas do Olavo Bilac. O pessoal gostou muito. Logo em seguida, eu participei de um concurso do Poemas à Flor da Pele, que era em homenagem a Ferreira Goulart. E eu fiz a mesma coisa, eu escrevi poemas inspirados na obra do Ferreira Goulart.
fui premiada. Então, eu achei interessante esse lado de inspirações, de fazer as referências de poetas brasileiros. Aí eu escrevi e lancei esse livro no instante em que li estrelas. São poemas inspirados em poetas brasileiros. O sucesso foi grande, que aí me deu a ideia de fazer um livro inspirado nos poetas internacionais. E aí eu comecei, e aí surgiu Em Terras Distantes, Li Estrelas. Então, o nome desse livro, Em Terras Distantes, porque são poetas estrangeiros, inspirado em poetas estrangeiros, e Li Estrelas é bem a referência de Olavo Bilac. O Olavo Bilac ouvia estrelas. Eu não consigo ouvir ainda estrelas, mas eu consigo ler estrelas. Então, essas estrelas são os poetas estrangeiros, mas também, quando a gente se encanta com uma poesia, na realidade, a gente está entrando em contato com o universo, com energias positivas, então também tem esse lado de estrelas. E o que eu quero mostrar para vocês no livro é assim. Eu vou pegar uma página qualquer. Na página par, existe um pouco do poeta que eu faço referência. Então, eu localizo esse poeta no tempo, então, a época que ele viveu, um pouco a fotografia, para vocês conhecerem, e um pouquinho alguns livros principais dele. E na página ímpar, aí sim, tem o meu poema inspirado nesse poeta. E aí eu vou começar para vocês lendo Fernando Pessoa, porque foi o primeiro poeta que eu escrevi para esse livro. Quem já tem o livro e quiser acompanhar, página 67. Quem não tiver ainda, eu vou só curte um pouquinho a minha declamação, que na realidade é uma leitura, eu ainda não sei declamar direito, mas eu escrevi inspirado em Fernando Pessoa, justamente o título São Tantas Pessoas. Eu me inspirei nas várias personalidades do Fernando Pessoa, ele tinha vários heterônimos, e também pensando nas muitas pessoas que existem em cada um de nós. Então, o meu poema inspirado em Fernando Pessoa são tantas pessoas. Aqui dentro de mim existem pessoas. De onde elas vêm, eu ainda não sei. Só sei que de noite alguns sinos ressoam e elas ressurgem, como imaginei. Pessoas amáveis, guardiãs de rebanho, carregam um sonho que vale o segundo. Protegem o amor do ridículo engano, que é não entender as mensagens do mundo. Existem as que brigam e as que são covardes, há outras que passam as horas à toa. Pessoas que fingem e creem que é verdade, são almas retidas na mente que voa. Agora, oscilando entre o riso e os queixumes, eu tenho receio e pressinto que assim, talvez algum dia, por raiva ou ciúmes, aquelas pessoas me expulsem de mim. Muito lindo, Márcia, muito lindo. Ótima leitura, né? Então, parabéns. Obrigada. Márcia, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você fala que você se inspira na obra de um poeta, você se inspira no estilo de escrita dele? Na verdade, são duas perguntas, né? E como foi, então, o seu processo de criação das poesias neste livro? Então, isso é importante ressaltar, porque eu não copio o estilo do poeta. Eu nem me atreveria a fazer isso. Mas o que eu tento fazer é escrever do meu jeito, pensando no poeta. Então, eu fiz assim, eu li os poetas,
vários. A internet ajuda muito, porque a gente consegue encontrar vários textos de cada poeta. Então, eu li o poeta para entender a essência deles. E aí eu me baseei, talvez, em alguns versos, no tema preferido, mas sempre tentando conservar o meu estilo, tá? Por exemplo, no Fernando Pessoa, quando eu falo assim, pessoas amáveis, guardiãs de um rebanho, eu estou me referindo ao guardador de rebanhos. Quando eu falo assim no meu poema, protegem o amor do ridículo engano, eu estou me referindo a todas as cartas de amor são ridículas. Então, o livro é interessante porque você pode ler o poema em si, que eu escrevi, você pode ver um pouco da vida do poeta que me inspirou e também achar algumas referências que eu fiz no poema. Então, é um quebra-cabeça e talvez muito interessante. E aí, como eu gosto muito de ler para vocês poesia, eu vou escolher agora o Manuel Nájera. Para quem tem o livro, está na página 113, para vocês entenderem um pouco. Manuel Nájera, ele é mexicano. Ele era cirurgião, então para isso já me interessei bastante, porque um cirurgião que é poeta já é algo. Márcia, você ficou sem som. Vocês me ouviram aqui? Até onde vocês não me ouviram? Você precisa começar a poesia. Eu vou pedir para você iniciar a poesia, exato. Como? Para você iniciar a poesia. Do Manuel? Isso. Porque eu ainda nem comecei eu só estava falando dele. Ah, ok. Do Fernando Pessoa, vocês ouviram, né? Sim, do Fernando Pessoa, sim. Vocês ouviram? É estranho porque eu não mexi no meu som. Em todo caso... Então, olha, o Manuel Nájera está na página 113, para quem tiver o livro e quiser acompanhar. Ele era cirurgião. E então eu já achei interessante um cirurgião gostar de poesia, escrever com um estilo bastante elegante e delicado, de tal maneira que ele era chamado o poeta do sorriso da alma. E para vocês entenderem, ele ele era muito delicado, e o que mais me interessou foi uns versos que ele fala assim: em que lugar escondido estão mortos ou dormindo os beijos que não acontecem? E aí eu fiquei pensando nos amores que não são realizados, nos sonhos que não são realizados, e aí eu escrevi esse poema, Adormecidos, então, que eu vou ler para vocês, que é inspirado no Manuel Nájera, mexicano. O topo da montanha solitária abrigava silentes, adormecidos, alguns sonhos desprovidos de graça, serenatas com acordes esquecidos, esperança transformada em fumaça e um beijo ardente que nunca existiu. De tempos em tempos, cores surgiam com seus sentimentos. Cor de rosa, amor de cometa. Cor de fumo, desejo de paz. Cor de chuva, um pranto, tristeza. Cor dourada, romance audaz. Enquanto a noite se vestia de branco, estrelas guiavam intensos desejos. Apenas alguns, entre tantos encantos, subiam aos céus imponentes, eleitos. Estrelas, aos poucos, se despediam daquela montanha silente, leal guardiã, dizendo aos beijos que nunca existiram e aos sonhos na graça semi-adormecidos: esperem que eu volto. Até amanhã. Nossa, que delícia, não é? Que delícia. É muito gostoso ouvir e está sendo muito gostoso também a explicação que você dá sobre o autor, não é? É muito bacana.
Márcia, falando um pouco mais, né, sobre o seu jeito de escrever, não é? Você sempre gostou de poesias? Porque ouvindo você e lendo as coisas que você escreve, dá uma impressão assim parece que você tem muita familiaridade com a poesia, né? Sempre foi assim? Então, eu sempre gostei muito de escrever poesia, só que no início eu não tinha ritmo, eu usava rimas fáceis, mas as mensagens eram bonitas, então o pessoal acabava gostando dos meus poemas. Aí eu resolvi participar de algumas oficinas literárias. Então, eu fiz na Casa das Rosas, eu fiz na Martins Fontes, eu fiz no Liceu Pasteur, no Lazar Segal, e aí eu fui aprimorando. E na Casa das Rosas, o Marcelo Tupinambá, que foi meu professor, ele falava assim: você tem que ler o teu poema em voz alta. Poema é para ser lido. Então eu comecei a ler os meus poemas em voz alta, até que eu percebi realmente que meus poemas não tinham ritmo mesmo, mas aos poucos eu fui encontrando o meu ritmo. E eu percebi que agora eu costumo e prefiro escrever com métrica, melhorei um pouco as minhas rimas, e o meu ritmo assim mais confortável é o que eles chamam de ritmo de galope, que é 11 sílabas poéticas. Então, eu acho que para quem gosta de escrever, sempre existe o talento, existe o dom, mas existe também o exercício. Então, quanto mais a gente se aprimorar na técnica, a gente consegue transpor para o papel aquilo que a gente está sentindo. Então, eu gosto, nesse livro, eu quis escrever do meu jeito. Então, eu vou dar um exemplo do ritmo de galope, eu escolhi o Mário Benedetti, que está na página 119. Ele é uruguaio. E ele era da geração de 45, é uma geração modernista. Então, ele fazia, às vezes, sem muita ritmo, com palavras diferentes, e ele escrevia assim: o futuro se aproxima devagar, mas vem. Então, eu escrevi O Futuro Vem Chegando. Vou ler para vocês. Inspirado, então, no Mário Benedetti. O futuro vem chegando, momento de trégua das recordações. Se faz solidário, prorroga inventários, abrindo caminho para novas ações. Futuro que marca o desejo e a fé, nas cartas, nos astros, nas borras de café. E sempre surpreende a vida e a morte. Aprende no azar, engrandece na sorte. Se tudo é incerto e o tempo é passagem, quem há de ficar me esperando na margem? Amor sem cortinas, leal, transparente, ou a solidão, ora fria, ora ardente? Só sei que o futuro concede palavras que formam poemas, constroem estradas, revela os milagres de toda ciência. Se for ao contrário, é só ter paciência. Enquanto o futuro de fato não vem, eu sigo à procura de um querer bem, que possa comigo se ver refletido nos poucos pedaços do espelho partido. Então, esse é um ritmo de galope. Então, ele sempre tem aquela de 11, né? De sílabas tônicas. E o importante é que, quando eu fiz a inspiração, não é só do verso em si, mas de toda a obra de cada poeta, né? Ok. Muito, muito legal, muito, muito gostoso de ouvir mesmo, né? Esse ritmo, de uma maneira geral, né? As leituras que você está fazendo estão sendo muito, muito gostosas. Eu não resisto, eu vou mostrar de novo, vou tentar mostrar aqui de novo, né? A Márcia está lendo para a gente algumas poesias do livro dela, que ela buscou inspirações, não é? Em poetas de fora, né? De fora do Brasil. Márcia, são 81
81 poesias inspirados em 81 poetas, não é? Como você escolheu esses poetas? Bem, primeiro, eu escolhi os que eu mais gostava. Então, Fernando Pessoa, a Flor Bela Espanca, o Pablo Neruda, Mayakovsky. Aí depois eu consegui uns 20. Do meu arsenal de poetas estrangeiros, eu consegui uns 20. Muito pouco para fazer um livro. Então, eu comecei a pedir ajuda para os meus amigos, muitos de vocês que estão aqui me ajudaram, me deram indicações, esse poeta é bacana, eu gosto desse. E aí eu fui escrevendo e me aprimorando, tá? E por falar dos que eu mais gosto, eu vou então ler para vocês Mayakovsky. Mayakovsky é o Vladimir Mayakovsky, para quem tem o livro, está na página 163, ele era russo. E eu comecei a gostar dele com uma música do Caetano Veloso. Caetano Veloso musicou um poema, Amor, foi gravado pela Gal Costa. E o crédito não é muito dado a Mayakovsky, né? Eu já tenho até o CD, não tá dando, né? Não é dado crédito a Mayakovsky, mas eu li depois todo o poema, muito bonito, só para vocês terem uma ideia da música, eu acho que vocês devem conhecer a música. A música que o Caetano Veloso musicou baseado no poema é assim, ó. A Gal Costa que gravou. Talvez, quem sabe um dia, por uma alameda do zoológico, ela chegará. Aí depois continua, ressuscita-me, ainda que mais não seja, porque sou poeta e ansiava o futuro. Ressuscita-me para que a partir de hoje a família se transforme e o pai seja pelo menos o universo e a mãe seja no mínimo a terra. Eu achei tão lindo esse poema e aí comecei a ler bastante Mayakovsky. Ele era um poeta revolucionário. Ele se suicidou, entre aspas, com 37 anos, um suicídio meio duvidoso, e ele era muito revolucionário, mas ele não escrevia as coisas só para ser do contra. A impressão que a gente dá, pelo menos para mim que lia, é que ele queria realmente mudar o mundo, e não simplesmente se revoltar para ser do contra. E aí, baseado na leitura que eu fiz dele, eu escrevi Redenção. O trem corria para o futuro, sem nunca chegar ao destino. As paixões não o seguiam, desprezadas pela distância. Não mais se ouviam vozes, abafadas pelo medo. Ninguém sequer sonhava, eram tantos percevejos. As pétalas das margaridas prenunciavam um mal-me-quer. A fumaça consumia o ar. Difícil enxergar as estrelas. Tristeza. Precisávamos tanto vê-las. O trem corria sobre os trilhos, torcendo para não ser em vão. E eu, um simples jovem poeta, aprendi a bordar sorrisos, clareando o mistério das rimas, que falsas promoviam dor. Proclamava assim pelas praças a esperança serena e infinda, de talvez, quem sabe, um dia, ver surgir nobre estrela, para guiar a terra inteira e ressuscitar o amor. Delícia, parabéns. É sempre muito bom ouvir quem escreveu, né? Você falou agora há pouco do como é bom quem escreve ler as poesias que escreve, né? É gostoso a gente, enquanto leitor, ler a poesia também em voz alta, mas como ouvinte, como é gostoso a gente ouvir o próprio poeta lendo, né? As suas poesias. Parabéns, viu? E agora conta aqui para gente, né? Para escrever as poesias, você, baseado nos poetas, você pesquisou um pouco da vida deles, né? Eu queria saber se tem alguma história, né, que você considera assim a mais interessante que você poderia contar aqui para gente. Então, várias histórias.
porque o poeta, para ser poeta, ele já tem que ter uma sensibilidade maior. E muitas vezes essa sensibilidade ela é associada com privações. Então, nós temos poetas, por exemplo, que, por serem um porta-voz de uma geração, foram perseguidos politicamente, foram exilados, deportados. Outros, principalmente as mulheres, tiveram muitas dificuldades em publicar seus livros. Alguns utilizaram pseudônimos masculinos para poder publicar. E doenças também, então, depressão, às vezes cegueira, por exemplo, Jorge Luiz Borges, que ficou cego, mesmo assim ele continuou escrevendo. Ezra Ponte, ele ficou internado no hospital psiquiátrico para escapar de uma pena de morte por questões políticas. Mas como hoje é um recital alegre e alto astral, eu vou escolher a Elizabeth Barrett. É uma inglesa, ela está na página 55, se vocês quiserem. O que eu achei interessante nela, porque ela, assim, ela é do século XIX, ela nasceu em 1806, e naquela época ela era muito rica, família numerosa, a mãe ela faleceu quando ela era muito nova, só que o pai proibiu todos os filhos de se casarem. Então, ela ficou solteira, mas escrevendo poesias, conseguiu publicar as suas poesias. Quando ela tinha 40 anos, ela recebeu uma carta de um admirador, também poeta, que é o Robert Browning, mais novo que ela. Eles começaram a se corresponder e depois se conheceram pessoalmente, se apaixonaram. Começaram a namorar escondido, se casaram escondido, ela foi deserdada, e eles passaram, ela é inglesa, né? Então eles foram morar na Itália, e daí gerou, então, toda uma história de amor, que virou filme, as cartas de amor fizeram muito sucesso, e ela é considerada como os mais belos poemas da língua inglesa. E aí, então, eu tinha que escrever algo, o despertar do amor. Então, inspirado na Elizabeth Barrett. O amor despertou-me de um longo adágio, um louco naufrágio, rompendo as correntes que havia em mim, com rosa e jasmim. Criou um soneto de intensa beleza, sutil fortaleza, com várias vertentes para a mesma história, escassa memória. Em pleno deserto, teceu um novelo, constante desvelo, tornando os desejos fiéis orações, cantando bordões. A ele ofertei o melhor dos meus dias, nem sempre alegrias. Com ele eu me vi a pensar no futuro, num porto seguro. Com fôlego e encantos, romance e quimera, brindei primavera, que nas profundezas fez a alma sorrir, nas curvas do rio. No amor pelo amor, abracei cada aurora, sublime vanglória, com toda a esperança que há no talvez, presente de Deus. Parabéns, muito bacana. E muito interessante a história também, não é? Da poetisa. Você sabe dizer para a gente o nome do filme? Elizabeth Barrett mesmo. Robert Browning, né? Então é Barrett e Browning. Ah, ok. É um filme de 1957, então é bem antigo, é da Jennifer Lopez. Então é bem antigo, mas eu não assisti o filme. O filme eu não assisti, mas deve a gente poder encontrar na internet, quem sabe, né? Deve ser interessante, não é?
Márcia, continuando então aqui com o nosso evento, o seu livro ele traz um panorama da poesia mundial, não é? Eu gostaria que você comentasse aqui com a gente um pouco sobre a posição da poesia ao longo dos anos nos diferentes países. Olha, isso é bem interessante, porque poesia, poemas, a princípio, são muito difíceis de ter esse intercâmbio, muito mais do que a prosa. E por quê? Por causa das traduções. Então, vocês imaginem, por exemplo, eu, uma simples poeta que gosto de escrever com métrica e com rima, escrevo na língua portuguesa. Aí vamos supor que o meu poema seja traduzido lá na Alemanha. Aí quem for traduzir em alemão, como é que ele vai pegar a minha métrica, a minha rima, ainda conservar a minha mensagem, as minhas ideias? Então, é inviável. Então, uma dificuldade que eu tive muito é de ter realmente saber exatamente a mensagem que o poeta gostaria de transmitir. Eu li várias traduções, às vezes por uma palavra diferente, só para rimar, porque o poeta rimava, então quem traduziu quis fazer a rima, mas muda totalmente o sentido do poema, né? E aí eu queria trazer para vocês uma dificuldade, além dessa dificuldade, né? Alguns países têm dificuldade realmente desse intercâmbio. Que eu senti muito mais fácil pesquisar poetas da língua inglesa. Então, tanto dos Estados Unidos como do Reino Unido são muito mais fáceis de conseguir a tradução dos poemas, tá? E aí, quando eu comecei a pesquisar os livros, para fazer, os poetas para fazer o livro, então eu comecei pedindo ajuda das pessoas, dos meus amigos, e depois eu pensei assim, eu vou também ver quem que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, porque se eu quero fazer um livro homenageando os poetas, eu gostaria de saber quais são os poetas que realmente ganharam o Prêmio Nobel de Literatura, que é um prêmio máximo. Então, eu até marquei para vocês. Olha, o Prêmio Nobel, só como curiosidade, é desde 1901. Anualmente tem o Prêmio Nobel. Já foram premiados 117 premiados. 15 da França, 12 dos Estados Unidos, 11 do Reino Unido. Desses premiados, quantas mulheres? 16 mulheres só. As mulheres sempre tiveram mais dificuldade, realmente, durante todos esses séculos, de publicar os seus livros. Então, de 117 premiados, apenas 16 mulheres. E o Prêmio Nobel em si, ele é do conjunto da obra. Então, não é o livro que é premiado, é o escritor. E, normalmente, o escritor escreve o quê? Romance, contos e poemas. Poetas exclusivos, então, que não escrevem prosa, só escrevem poesia, são apenas 14 que ganharam o Prêmio Nobel de Literatura. Então, a poesia ainda é vista como um gênero assim não tão nobre, entre aspas, quanto um romance, tá? Agora, quantas mulheres vocês acham que ganharam o Prêmio Nobel de Literatura? Apenas 2. A Gabriela Mistral, que é do Chile, e uma polonesa, que é a Wisława Szymborska. Ela era, e aí eu vou ler para vocês um pouco do que eu escrevi da Wisława. Para quem tem o livro, na página 179, ela é polonesa, ela é socióloga, e ela escrevia muito com a consciência do ser. Ela achava realmente que a escrita tinha o poder de transformação. A arte e a escrita tinham esse poder. E uma frase muito boa dela é assim: como o mundo é pequeno, como é fácil agarrá-lo nos braços abertos. Então, à medida que você se abre para o mundo,
você consegue muitas coisas. E eu escrevi Tenho o Poder. Eu tenho o poder de criar novas vidas, expor sentimentos, curar as feridas. Contemplo paisagens num grão de areia, e em terras longínquas sou sementeira. Decido o princípio e o fim de uma história. Confronto o amor com eternas memórias. Agito o crepúsculo com o silêncio, dissipo as dúvidas ao som do vento. Eu tenho o poder de escutar tempestades, carimbo destinos, transformo verdades, descubro a essência profunda do ser, para após os combates adormecer. Supero a morte tal qual a largata, que vê na chegada uma nova estrada. Revelo segredos de quem me sorri, no mágico instante do número pi. Entendo os truques dos meros acasos, comando o ritmo de todos os passos. Entre os muitos desejos, sonhos, quimera, eu tenho o poder. Eu sou poeta. Muito legal, muito legal. Márcia, além da gente estar ouvindo, né, essas belezas, né, de palavras que você escreveu, né, as suas poesias, você ainda está apresentando aqui para a gente uma aula, né, com todos esses dados, com toda a história que você está contando sobre os poetas, as coisas que você pesquisou. Então, assim, está sendo um evento riquíssimo para a gente nesse sentido. Parabéns, viu? Que bom, que bom. Está sendo muito bacana. E a gente conversou um pouquinho, né, antes de começar o evento, e você disse para mim que você gostaria de lançar um desafio, né? E aí eu fiquei curiosa, eu queria que você falasse, então, qual é esse desafio? O desafio que eu vou dar para vocês é o seguinte: até agora eu falei o nome do poeta e li um poema que eu me inspirei. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou ler um poema inspirado num poeta e quero ver se vocês adivinham qual é o poeta que eu me inspirei. Como a gente não pode abrir os microfones, então só pensem que depois, no final, vamos ver quem que acertou. Não consigo mesmo, tá? Então, não precisa, assim, divulgar nem no chat, porque senão vai estragar brincadeiras. Às vezes, logo no início, você já descobre quem é, então vamos segurar um pouquinho. Não vou dar o título para vocês não se influenciarem, tá? A vida é um palco entre risos e erros. Desfile que lançam aos céus muitos ais. Domando megeras, rompendo segredos, rasgando discursos nos vis vendavais. No palco o poder contracena com ira, intrigas, ciúmes, tragédias, traições. Mas em contraponto, ensina e inspira, retrata alegrias, quimera e ilusão. Enquanto amores tão cedo se calam, alegres comadres conversam sem medo. As moças namoram, os jovens batalham, um velho persiste em me ver no espelho. O palco transforma barulho em sonata. A busca do ser questiona a razão. Na noite de reis, tempestade aguardada, e eu sonho acordada. Ainda é verão. Alguém conseguiu identificar o poeta? Só levanta a mão, por favor, que eu quero saber. É o William Shakespeare, né? Eu faço referência ao palco em si, que ele era um grande dramaturgo, a Megera Domada, Romeu e Julieta, A Noite de Reis, Sonhos de uma Noite de Verão, e assim vai. Então, uma das coisas interessantes do livro é exatamente saber aonde que eu me referi. Às vezes, vocês lendo os livros, ou os poetas, ou às vezes os títulos dos livros,
tentarem localizar no meu poema a minha referência. Que bacana, né? E o pessoal aqui, a dona Maria Mortati está na sala, já escreveu logo ali o William Shakespeare, teve também alguém ali que eu não consegui ver o nome, que colocou, eu acertei, o pessoal está antenado, hein, Márcia? Parabéns. Isso é bom, isso é bom. Tem mais algum desafio? Eu gostei. Desafio, não preparei assim, tão evidente, né? Porque eu não quero deixar vocês tristes, né? E nem eu. Então, esse eu pus assim, bem fácil mesmo, né? Para vocês acertarem. Tá, ok. Mas, Márcia, nós temos ainda um tempinho, então eu gostaria que você lesse alguma coisa para a gente. Eu vou ler, então, o do Hermann Hesse. Hermann Hesse, alemão, foi uma grata surpresa saber que ele escreveu poemas, porque eu conhecia a Siddhartha, que é um grande livro, bem na minha juventude, foi bem significativo para mim. Ele escreveu O Lobo do Estepe, O Jogo das Contas de Vidro, mas eu não sabia que ele escrevia poema. E ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura de 1946, e ele escrevia assim, com bastante mensagens positivas, né, que eu acho que é importante para nós. Então, ele fazia assim, não sou aquele que sabe, mas aquele que busca. Ele falava muito sobre subir degraus, mas na realidade não é para a gente ir para fora, é para ir para dentro, para o nosso interior. E ele falava também, assim como a água do rio flui para o oceano e é devolvida pela chuva, todas as formas de vida estão interconectadas. Então, isso é tão importante, é uma mensagem tão importante nos dias de hoje, que aí eu quero ler então para vocês. Hermann Hesse está na página 87, ele é alemão, e ele escreveu uma frase lindíssima. Quando a vida se retira para o mais íntimo e recôndito de si mesma, ela não morre, espera. Lindíssimo isso, né? Porque às vezes a gente pensa que o nosso dia foi banal, nada aconteceu, mas na realidade a vida continua. E eu escrevi Andança. Tão pouco eu sei, mas continuo tentando entender os rastros deixados na areia, antes que o vento dissolva o quebranto, antes que a lida apague a candeia. Procuro respostas, encontro perguntas, um lobo à espreita estremece o jardim, a flor emudece, não há testemunhas, somente o silêncio, aparente fim. O tempo abre as portas para a nova jornada, onde o amor e as dores unidos ensinam o dom de notar no espiral da escalada que as contas de vidro também iluminam. Aos poucos, atento, eu supero o cansaço dos muitos apegos, andares a esmo. A vida me guia e respeita o meu passo, degrau por degrau, chegando em mim mesmo. Muito bom, muito lindo. Márcia, vamos fazer o seguinte, eu estou adorando a leitura, eu acredito que todos que estejam aqui na sala também, então, quem estiver gostando e quiser mais uma leitura, vamos fazer assim com a mão. Então, vamos lá, Márcia. Tem bastante gente aí querendo mais uma leitura. Que bom, que bom. Então, olha, deixa eu falar para vocês que eu fiz aquela pergunta básica para as pessoas quando eu estava querendo selecionar os poetas para fazer, né? Então, a maioria. Então, eu chegava para as pessoas e falava assim, eu estou escrevendo um livro que eu vou escrever inspirado nos poetas internacionais, estrangeiros. Qual poeta que você gosta e gostaria, então, que eu incluísse no livro?
Ah, Pablo Neruda. Você quer lembrar? Pablo Neruda. Aí eu comecei a falar assim, ó, além do Pablo Neruda, que poetas vocês gostariam que eu incluísse no livro? Então, eu vou ler Pablo Neruda, né? Ele está na página 131, chileno, e ele falava assim, para meu coração basta teu peito, para tua liberdade bastam minhas asas. Muito lindo, né? E eu tentei fazer um poema mais afetivo mesmo. Eu quero emprestar minhas asas até que tu voes e acompanhes os trens que rondam na chuva, conquistar a ternura do aroma das flores, contemplar esse amor, proteger-te na curva. Quero ouvir este vento cantar o teu nome, junto aos pássaros livres, fazendo seu ninho. Esquecer as ausências do tempo que some, mas retorna ao saber que tu estás a caminho. Libertar tua luz, ainda presa no poço, dissipar toda a treva que vem da ilusão, repetir os deslizes de quando era moço e roubava as chaves do seu coração. Celebrando esta vida no encanto geral, amarrar corações, meu e teu, eu previ. No crepúsculo, enfim, um noturno ideal. Confessar que vivi e ainda vivo por ti. Uau! Isso aí, parabéns. Eu vou deixar você agora bem à vontade para você fazer as leituras que você quiser apresentar para a gente, mas antes, Márcia, eu gostaria que você falasse aqui um pouquinho para a gente sobre a capa do livro, não é? Porque o livro ele tem uma capa muito bonita, e eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente sobre essa capa, né? Se foi inspiração sua, se foi direto da capista, como que surgiu a capa do livro? Na realidade, essa capa, eu tinha a imagem de montanha, porque em terras distantes, nós estamos acostumados com o quê? Com praia, se bem que tem montanhas também aqui no Brasil, mas a gente é um país tropical, então, para diferenciar bem que são poetas estrangeiros, eu tentei buscar algo, estava pensando em montanha. E aí eu pesquisei na internet. Fui pesquisando na internet, e achei essa capa, essa figura mesmo. E como ela era permitida, a divulgação, desde que se considerasse incluído a fonte, né? Eu achei que combinava. Então, ficou essa montanha que dá bem essa noção de exterior, né? Sim, parabéns, ficou muito bonita mesmo. Então, agora, vamos lá, mais uma leitura. Surpresas nesse meu livro, que eu, às vezes, tem poetas que eu nunca tinha ouvido falar, talvez até por ignorância minha, e que achei lindíssimo. Então, um deles era o chileno Vicente Huidobro. Por quê? Porque o Chile, a gente sempre pensa no Pablo Neruda, ou até na Gabriela Mistral, que ganhou o prêmio Nobel, e esquece que tem outros poetas também. E o Vicente, ele está na página 159, eu acho até que vale a pena um pouco a gente mostrar, porque ele era muito galante. Eu não sei se vai dar para vocês verem. Ele era muito galante. E ele tem uma história de amor também muito interessante, porque ele era casado e ele se apaixonou por uma garota de 15 anos. Ele se separou, mas os pais da garota não consentiram de jeito nenhum o casamento, nem o relacionamento, e ele esperou
essa garota completar 18 anos para poder se casar. Então, é também uma história de amor muito interessante, que os poetas não só sofrem, mas também têm momentos felizes. E ele escrevia, o verso que eu me inspirei, eu achei interessante, porque ele foi um dos mentores do criacionismo. Eu não entendo muito das escolas literárias, mas esse criacionismo, ele comparava o poeta a um pequeno Deus, no sentido da capacidade de criação. E uma coisa que me ajudou muito a melhorar a minha escrita, que ele falava assim, que a gente não deveria exaltar a rosa. A rosa, ela está na natureza, mas a gente não deveria, no poema, exaltar a rosa. A gente deveria trazer a rosa para o poema, fazer com que o poema fosse a rosa, fazer com que cada um fosse a rosa, para poder aí escrever. E ele escreveu um verso bonito, que é: chove na estrada, e eu estou procurando o lugar onde minhas lágrimas caíram. E eu me baseei em toda a história dele, e alguns dos livros dele, e escrevi Êxodo. Meus versos são chaves que abrem portais, florestas que mágicas vivem de amor. Por vezes, o pranto dos véus imortais, com medo das sombras por dentro da flor. São ecos provindos do fundo da alma, viagem sem hora marcada ao luar. Às vezes, espelhos de límpida água que acolhem encantos ocultos do mar. Aos poucos, porém, minhas rimas se afastam, por ventos contrários, tremores do céu, e os sonhos na gruta em silêncio naufragam, e plenos de mágoa mancham o papel. Meus versos, então, com lamentos profundos, querendo somente gritar pela paz, procuram, ao longe, outros campos fecundos, e voam sozinhos, nem olham para trás. Parabéns, Márcia. É uma visão poética, né? Que os poemas, eles existem, e é que nem os sonhos que às vezes não são realizados, às vezes cria uma energia que outros vão captar, e assim a gente continua na nossa vida, né? Isso mesmo. Foi uma noite muito especial essa, com as leituras das poesias que você escreveu, baseadas nessas estrelas, não é? Distantes, e das histórias que você trouxe, né, em relação a esses poetas e poetisas. Parabéns, viu? Nós estamos caminhando já para o finalzinho do nosso evento, Márcia, mas eu gostaria que você deixasse aqui, então, para as pessoas que estão aqui na sala e, porventura, as pessoas que vierem assistir esse vídeo, as suas considerações finais. Quero agradecer a presença de todos, que eu estou vendo assim, uma integração muito grande da Sobrames, da AGEB, da Academia Cristã de Letras, do Movimento Poético Nacional, que é isso que nós estamos precisando, essa integração. E a finalidade do meu livro não é só os meus poemas em si, é os meus poemas, lógico, porque foi prazeroso, mas foi muito trabalhoso também, período de pesquisa, mas que vocês possam ler os meus poemas e também se interessar pelos poetas com os quais eu me inspirei. E aí, logicamente, a internet ajuda muito, e assim a gente vai aprimorando e melhorando e fazendo esse intercâmbio. Agradeço muito a presença de vocês. Agora, eu gostaria, sim, que a Cristiane desse um panorama a todos nós para fazer um talzinho para a gente guardar de lembrança. A carinha de vocês já está aqui todas lindas, depois de 60 minutos de poesia. Já está todo mundo aqui, no modo, né, de galeria, todo mundo sorrindo, todo mundo alegre, para ficar aí nessa recordação bonita aí para a Márcia, não é?
Eu aproveito, então, para agradecer pela presença de todos que estiveram aqui com a gente, agradecer a Márcia pelas leituras, pela parte histórica que ela veio trazendo para a gente também. Lembrando, mais uma vez, a todos, né, que o livro da Márcia, Em Terras Distantes, de Estrelas, está disponível no site da Livraria Asa Bessa e até a meia-noite de hoje está com 5% de desconto. Então, quem ainda não teve a oportunidade de adquirir o livro, aproveite. Márcia, foi muito bom estar com você aqui. Foi muito bom a presença de todos aqui essa noite. Então, eu vou pedir para as pessoas, vou pedir para a Fernanda soltar o som de todos para a gente dar uma salva de palmas para a Márcia, pode ser? Claro, já desativado. É horrível, não? Parabéns. Parabéns, Márcia. Parabéns, Márcia. Parabéns, Márcia. Parabéns, Márcia. Felicidades, hein? Sucesso. Obrigada. Parabéns, pela Márcia. presença. Parabéns, Márcia. Obrigada, linda. Obrigada. Márcia, belíssimo trabalho. Já estou aguardando seu livro, que já está a caminho, que eu sei. Está a caminho, Marta, está a caminho. Obrigado, Márcia. Já. Maravilha, Márcia. Parabéns. Grande Obrigada. abraço. Parabéns, hein? Olha que beleza. Belíssimo trabalho, Márcia. Realmente digno de Belíssimo. exaltação. Muito Obrigada. lindo, Fernanda. Depois eu vou ler as mensagens que vocês me mandaram. Cristiane, não interrompe, por favor, quero ler as E mensagens. agora? Manda Pode pelo deixar. WhatsApp. Depois você consegue, a gente passa para Um você. abraço. Boa noite. Tá bom. No WhatsApp. Boa noite a todos. Um abraço. Boa noite. Obrigada pela presença. Essa sou eu? Boa noite, obrigada, foi um Meu prazer. cabelo está diferente. Olha. Boa noite, Márcia. Tudo de bom, maravilhoso. Obrigada, querida. Obrigada. Parabéns, Maravilhoso, tudo de Márcia. bom. Um abraço Estamos encerrando, grande. gente. Boa noite a Gosto todos. muito da Boa noite rima, a todos. das suas rimas. É